Vejam só, a gente já viu no primeiro dia de aula, certo? O programa, a metodologia, o sistema de avaliação, nós vimos tudo, certo? E hoje a gente vai começar com o conteúdo de fato. A partir de hoje, vocês deverão prestar atenção direitinho no que eu frisar para fazer aquele fichamento. O fichamento pode ser uma página, pode ser duas, quantas vocês quiserem, certo? E hoje está com a gente os 2 monitores de Tal 4, que são muito bem-vindos, fizeram o processo agora de inscrição, tudo mais, porque eu tive que fazer tudo de novo, porque as que eu tinha já estão se formando. Então, eu tive que fazer um novo projeto, aquela coisa toda que vocês sabem, e achei massa, porque Ivanilson, nosso bolsista do Grupal, Lucas, tá, que também já foi aluno, pesquisador, tudo mais, está com a gente. Eles 2, eu soube em off, né, que está saindo agora, foram classificados, certo? E já estão começando para a gente não perder tempo, tá certo? Então, inclusive, depois eu quero que vocês mandem no chat o celular de vocês para a gente criar um grupo de WhatsApp com os monitores, não comigo, certo? Tudo vocês vão falar com Ivanilson e Lucas. O que for de dúvida, de qualquer coisa assim, vocês falam com ele e eles passam para mim, tá bom? Para não ficar aquele ping-pong direto, a gente vai otimizar. Então, todo mundo anota aí no chat o telefone. Eu acho que não muda, eu não tenho certeza se tem, eu vou checar. Mas, de qualquer forma, vocês botam, que aí os meninos já vão anotando, tá certo? Então, hoje a gente vai ver o nosso primeiro assunto, tá certo? Que é uma retomada, tá? Do que vocês viram em tal 3. Eu acho que todos viram, certo? Professora. O Arte Deco. Oi. Desculpe interromper. Alguém disse professor? Eu. Evandro. Eu quem? É que para os meninos, se os meninos quiserem anotar, né, todos os números, eles podem criar e eles mandam o link para alguém e aí joga lá no grupo da turma da gente, que aí facilita a vida para eles. Para eles não terem que adicionar número por número. Cria um link no WhatsApp e adiciona. Combina com o Ivanilson e Lucas. Massa. Viu essa ideia aí? Beleza. Tá bom, Evandro? Tá bom. Tá, obrigada. Olha, minha gente, então, eu não sei se vocês lembram alguma coisa de Arte Deco que vocês estudaram em tal 3. Quem lembra o que é Arte Deco? Fábio? Diz aí, Fábio, o que é que tu lembra de Arte Deco? Fábio? Não estou escutando. Tá mutado, Fábio. O microfone. Microfone, Fábio. Acho que está com atraso a gravação. Saiu da reunião, está com problema. Alguém lembra de alguma coisa de Arte Deco em tal 3, onde o último assunto que vocês viram? Hein? Não? Ninguém lembra? Ninguém lembra de nada? Deu branco em vocês, pois não acredito. Eu não acredito. Vocês não lembram de nada? Meu Deus do céu. Tá funcionando então... o áudio? Oi, Fábio, tá. Agora tá funcionando, porque tinha dado erro. A gente terminou, acho que em tal 3, justamente em relação às tipologias arquitetônicas no Art Deco, que, se eu não me engano, também é conhecido como proto-moderno. Isso. Que é basicamente um estilo arquitetônico também, e envolvia também movimentos artísticos visuais, de designer também, muito presentes no contexto do século XX. Quem lembra onde começou? Quem lembra onde começou? Quem lembra? Sem ser o Fábio. Quem lembra onde começou? O Art Deco.
Em que país? O nome, minha gente, é o quê? Art Deco. C'est quoi? É francês, minha gente. Então, nasceu na França, certo? A gente vai ver. E depois se espalhou pelo mundo todo, como uma febre. Vocês viram Art Deco em Miami? Já ouviram falar de um bairro todo Deco? Miami Deco? Vocês já ouviram falar também de Goiânia, que é uma capital do século XIX, né, projetada no final do século XIX, e também com muitas características Deco, certo? E também aonde? Campina Grande. Campina Grande, o sítio histórico de Campina Grande, o que é tombado é Deco, certo? E o resto não é nada. É uma tristeza, a gente vai ver isso. Tudo bem que o Deco seja o estilo do patrimônio cultural protegido campinense, mas e o moderno, clássico? E o brutalismo? E os outros estilos? Estão meio que de fora. A gente vai ver isso. A gente vai ver, tá certo, que o Deco, tá? Ele pode ser considerado, como o Fábio colocou, um primeiro movimento de ser moderno, de tentar ser moderno, de tentar uma estilização da forma, uma abstração da forma, uma forma mais limpa, mais pura, certo? Ele é chamado também de proto-moderno, certo? Ele é o primeiro nível da modernidade. Inclusive, muitos arquitetos modernos foram Deco. Gropius, certo? Lúcio Costa, Warszawski, certo? Muitos foram, tá certo? Então, eu vou começar a passar. Lucas, tu pode, por favor, abrir a apresentação? Vou começar a apresentar aqui. Inclusive, minha gente, eu quero até perguntar, vocês entraram na plataforma do Moodle da gente, do curso? Vocês viram todas as nossas aulas lá? Inclusive, a aula de Arte Deco tem lá na pasta textos. Inclusive, tem um texto do professor Marcos Vinícius, porque ele fez no mestrado, sobre o Deco. E aquele livro, Quem Te Viu, Quem Te Vê, certo? Tem um texto dele bem legal lá, tá? Eu coloquei também essa aula em PDF e tem mais material, outros textos. Eu peço que vocês baixem e já fiquem com a pastinha de vocês, tá certo? E vai ser legal, assim, minhas aulas eu uso pouco texto, tá certo? Ela é mais visual, ela é mais gráfica, como vocês vão ver. Por isso que é importante ter o suporte textual. E ir anotando o que eu falo, que é importante que tenha na ficha de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Começando... Todos estão vendo a apresentação? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, né? Tá. Certo. Então, beleza, Jales. Eu chamando o Lucas de Jales. O sobrenome científico. Então, o Art Deco, gente, tá? Ele aqui eu vou ler a definição e vou comentar. É um estilo artístico de caráter decorativo que surgiu na Europa na década de 20, atingindo os Estados Unidos e outros países do mundo na década de 30, 10 anos depois. Esse estilo esteve presente na arquitetura, no design, certo? No mobiliário, na moda e na decoração. Ele não foi apenas um estilo decorativo, ele também foi um estilo arquitetônico, porque tem estilos que não é arquitetônico, é mais decorativo, como o rococó, por exemplo, certo? A história do Art Deco está ligada a uma exposição que ocorreu em 1925, lá em Paris, capital da França, certo? E quando essa exposição ocorreu, o Art Deco já estava existindo lá em Paris e ela só fez consolidar o estilo, a linguagem. Gente, estilo
é a mesma coisa que linguagem, certo? Eu gosto mais de chamar linguagem, certo? Linguagem, do que estilo. Estilo, eu acho meio rótulo, tá entendendo? Estilo, arte déco. Eu acho mais legal vocês dizerem linguagem, arte déco, certo? No primeiro momento, ele tem uma pegada mais luxuosa, mais chique, mais elegante, trabalhando com marfim, com jade, certo? E estava muito ligado à questão do final da Belle Époque francesa. Vocês já assistiram aquele filme com o Woody Allen, Paris? Woody Allen, o filme Paris, certo? Ele se passa no final do século XIX, começo do século XX, e ele fala um pouco dessa vida francesa, né? Que tinha o pintor, não sei se vocês lembram, Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, que era um pintor que pintava a boemia parisiense, o luxo, os cabarés. Gente, cabaré, naquela época, não era casa de mulher de vida fácil. Cabaré eram casa de shows, certo? E os cabarés franceses, como o Moulin Rouge, certo? Por exemplo, que tem até o filme Moulin Rouge, vocês lembram? Sempre é bom a gente ligar filme a teoria e história da arquitetura, porque a gente visualiza. E tem uns filmes bem legais, assim, que vocês podem assistir. Tipo Paris, que eu falei, do Woody Allen, e o filme Moulin Rouge, que é lindo, com a Nicole Kidman, musical. E ele se passa toda nessa época, dessa Paris, né, dessa França Art Déco, que era a época da Belle Époque. Certo? Então, nisso, o Art Déco já estava assim, bem consolidado. A exposição vem mais para marcar aquela produção. E depois dessa exposição, o estilo bomba no mundo, certo? Vira uma febre. Pode passar. Aqui, esse edifício, tá certo? Ele fica em Paris, perto da Torre Eiffel, no bairro chamado Trocadero, ou Trocadero, em Paris. Tem, inclusive, um metrô, certo? Que você para nessa estação de Trocadero, certo? E nessa estação tem esse palácio que chama, hoje é o Museu da Arquitetura, e que foi nele que aconteceu a primeira exposição do Art Déco. O edifício, ele possui um estilo Art Déco, como vocês estão vendo, certo? Que é característico por ser uma transição entre o neoclássico e o moderno. Por quê? Porque ele ainda usa platibandas, só que platibandas mais limpas, mais geométricas, mais estilizadas, certo? Usa um escalonamento volumétrico dessa platibanda e aqui e acolá um pequeno detalhe decorativo. Então, nesse prédio que fica no Trocadero, em Paris, aconteceu a grande exposição que lança o Art Déco para o mundo. Quando acontece essa exposição, pode passar, Lucas, certo? Artistas importantes como Ernest Ludwig Kirchner, Fritz Blyer, Paul Poiret, Sônia Delaunay, René Lalique, o que criou os cristais Lalique até hoje. Lalique tem uns vasos muranos belíssimos, lustres. William Van Allen, Maurice Ascalon, Eric Hegel, Walter Gropius, que era da Bauhaus, certo? Jos Smith, certo? Vejam que franceses, alemães, norte-americanos, né, estavam produzindo o Art Déco. Pode passar. E como eu falei, muitos desses arquitetos foram modernos como Gropius e tiveram a primeira fase Déco,
certo? E vocês podem, no lugar de chamar Art Deco, vocês podem simplesmente dizer Deco. Só que cuidado que o acento do Deco é assim, certo? É como se fosse Deco, mas em francês, Deco. Então, é uma expressão francesa, abreviatura de arte decorative, certo? Que tem como principais características. Isso é importante, tá? Para estar na ficha. Linhas circulares ou retas, estilizadas. Uso de formas geométricas, certo? Mais, né, abstrata. Por isso o design fica mais abstrato. Em comparação ao rococó, em comparação ao barroco, em comparação ao neoclássico, mas ainda estava pesado, não estava ainda minimalista, como os outros da Bauhaus, por exemplo. As meninas e animais estão muito presentes. A mulher, certo? E geralmente a mulher naquela época usava o cabelinho Chanel, certo? Então vocês vão ver muito figuras femininas presentes. E também animais, em corrimãos, tá certo? Em vitrais, em esculturas, tá? E vai começar a ter uma influência, que isso é importante, do construtivismo, do construtivismo russo. Começa na Rússia, que a gente vai ver na Bauhaus. O futurismo alemão e o cubismo nasce na França. Então, ele tem uma influência desses movimentos no seu início. E também vai ser marcante na arquitetura. Tá? A gente não pode dizer que o Art Deco não tinha uma arquitetura deco. Tinha sim, certo? Pode passar. Então, esse é o cartaz que vocês estão vendo da primeira exposição, né, de arte decorativas, certo? Foi um cartaz desenhado por Robert Bonfils, como vocês estão vendo, de 1925. Vocês estão vendo, como eu falei, a representação feminina, tá? A mulher como centro, os animais, né? Um veado aqui atrás, certo? E motivos florais. É muito constante. Uma novidade também foi a tipografia. O que é tipografia? São as letras, certo? As fontes. Fontes tipográficas. E isso, minha gente, foi uma evolução para o design gráfico. Aqui, nesse período, deixa eu consertar aqui que eu estou anotando, o design gráfico, esqueci o S. O design gráfico, ele vai ter uma revolução, porque vai ser criado um novo tipo de letra, o cartaz. E, gente, isso é muito importante para a gente que faz arquitetura, certo? Porque a gente, quando está projetando, está fazendo um restaurante, um bar, ou vai fazer uma loja de roupa, aí a pessoa quer uma coisa, tipo assim, meio vintage, com uma pegada decor. Então, vocês têm que conhecer a tipografia, a arte que se fazia naquele período, para não fazer uma coisa nada a ver. Está entendendo? Então, a relação de vocês saberem história da arquitetura, história da arte, é muito importante para o conceito do projeto, de um espaço. Vocês podem pegar um cliente que diga assim, eu queria meu restaurante todo decor, mais clássico. Então, você vai, desenha um cardápio junto com o design, você troca ideias, né? As cores também é outra coisa que marca muito essas linguagens. O bege, o marrom, certo? Esse tipo de cianinha, de grega, de moldura, esse escalonamento desses tracinhos na letra, isso é um trabalho decor. Inclusive, vocês podem fazer a ficha de vocês com essa pegada decor, tá? Criar alguma coisa nesse estilo. Pode passar. Aqui, só uma dúvida que apareceu aqui. O Evandro está perguntando por que eles tinham esse interesse pela figura feminina e pelos animais. Certo. Olha, nessa época,
certo? Estava começando a ter um certo empoderamento feminino. Era um período que a mulher estava usando aquele estilo melindrosa, né, os cabelinhos Chanel, ela estava entrando no mercado de trabalho, ela estava tendo uma posição na sociedade que até então, antes, ela não tinha. Isso se deu com a ascensão da burguesia, certo? Quando o ecletismo ocorre, né, e que começa, assim, os novos ricos, né, as mulheres começam, então, a ser... Só que a mulher começa a se empoderar mais limitada a determinadas áreas. A moda, a tapeçaria, tá entendendo? Não a arquitetura. Inclusive, a gente vê muito isso no filme da Bauhaus, tá? No primeiro momento da Bauhaus em Weimar, não em Dessau. A mulher, ela começa a se posicionar politicamente, começa a ter opiniões próprias, começa a romper barreiras, mas não que ela esteja totalmente ocupando os lugares, mas é um início. Por isso que ela começa a aparecer tanto. Qual foi a outra questão que perguntou? Da mulher. Dos animais. Os animais. Nessa época também, estava tendo uma abertura dos portos. A Europa estava começando a conhecer peças, culturas exóticas vindas da Ásia, da África, chegando novidade das terras que tinham sido fechados os portos. E agora, com a abertura, esse mundo animal, que também já começou, de certa forma, com o Art Nouveau, porque o Art Nouveau também tem muito essa coisa da fauna e da flora. A Arte Nouveau, em francês, certo? Então, vem desses dois motivos. A abertura dos portos e o empoderamento feminino devido à ascensão da burguesia e a mulher ocupando os primeiros lugares nesse mercado, mas ainda moda, tapeçaria, né? Mas já era alguma coisa, melhor do que nada. Hein, professor? Então, oi. E também essa gravura feita pelo Robert Bonfils, essa mulher é uma ninfa atlética moderna, que é tipo um espírito que remete à questão do clássico, sendo apresentado agora com uma nova roupagem, literalmente. Legal, Fábio, isso. E, inclusive, outro cartaz, né? E vou tentar traduzir aqui, ó, 1925, quando a Art Deco seduz o mundo, séduit le monde. Exposição, tal, quer dizer, e o que seduzia? Aí coloca a mulher como, né, como símbolo dessa sedução. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Por quê? A sexualidade do discurso do corpo da mulher é uma questão meio ambígua. É uma faca de dois gumes, como diz. Né? Mas, enfim. E agora a gente vê também um certo douramento, uma certa luz. Né? Pode passar. No Brasil, tá certo? Eu vou falar um pouquinho do Brasil, depois eu volto para o mundo. Ele vai chegar somente 10 anos depois, lá da Europa, tá certo? E ganha força na arquitetura. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O Art Deco no Brasil teve trabalhando relacionado com o poder da ditadura militar, certo? Na época, o apogeu do Art Deco foi no governo Vargas, Getúlio Vargas, nos anos 30. E não tem a relação arquitetura e poder que o autor Bergman trabalha, certo? O que acontece? E também Foucault, um filósofo, certo? Eles dois trabalham isso, da relação de arquitetura e poder. Vocês lembram do Hitler, né?
quem eram o mundo estava, nessa época, da década de 20, 30, tendo um movimento, aí isso é importante a gente falar, nacionalista, que era de extrema direita, certo? E o que acontece? Hitler, na Alemanha, Mussolini, na Itália, Franco, na Espanha, Salazar, em Portugal, e no Brasil, Vargas, Getúlio Vargas, certo? Gente, sabe o que acontece? A arquitetura do poder, a linguagem do poder foi o Art Deco. Hitler tinha um arquiteto dele. Mussolini tinha o dele. Aqui no Brasil tiveram vários, certo? Que trabalhavam edificando, projetando obras de teatro, tá certo? O elevador Lacerda, lá em Salvador, o Cristo Redentor, no Rio, a Estação Central do Rio de Janeiro, as estações ferroviárias, quase todas dos anos 30 eram Deco. Não tem Estação Nova de Campina Grande? Aquela que está acabada, coitada. Art Deco. Estádios de futebol, certo? Então, era a linguagem dos governantes. Foi muito construído nessa época hospitais, inclusive os hospitais tinham tudo o nome do presidente, Getúlio Vargas. Eu orientei uma dissertação em Teresina, da IEDA, que o hospital foi uma análise do estudo, uma análise do hospital Getúlio Vargas de lá, e toda essa relação com o poder, né, que tinha os governos querendo usar uma arquitetura grandiosa, seca, mais limpa, mais austera, que passasse esse discurso do empoderamento político de direita, certo? Durante muito tempo, muitos intelectuais criticaram, sabe, o Art Deco. Hoje, a gente deixa isso para lá e considera o valor arquitetônico, o valor da expressão, sem ficar rotulando o profissional, se é de direita ou se é de esquerda. Muitos arquitetos bons trabalharam para o Mussolini, entende? Trabalharam para o Franco, mas nem por isso deixaram de ser bons arquitetos. Tudo bem que eles tinham a visão deles lá, que para a gente, para mim particularmente, não é legal, mas eles eram bons arquitetos. E na Espanha, que eu tive lá a possibilidade de estudar a modernidade lá, tinha um arquiteto lá, Coder, excelente, maravilhoso. Tá entendendo? Agora, ele era de extrema direita. Agora, projetava cada obra linda, moderna. E ele ficou marginalizado pelos de esquerda, né, os esquerdistas, muitos anos. Até que hoje acabou mais isso e ele está sendo estudado e estão vendo o valor da obra dele. Certo? Perragini, outro italiano, que trabalhou, arquiteto maravilhoso, moderno, também foi Deco, e depois moderno purista, trabalhou para o Mussolini. Mas isso também, né? Então, quer dizer, é complicado. Agora, no Brasil também a gente teve o escultor Vitor Brecheret, né, que foi um dos grandes nomes das artes Deco no Brasil. Pode passar. Então, é engraçado, porque essa foto eu estou mostrando o Cine Rex, que é de Paris. Engraçado que o mesmo nome, a fachada, tomou conta do mundo e toda cidade queria ter um Cine Rex. Eu me lembro que em Teresina tem lá o Cine Rex na Praça Pedro II, que é Deco. Então, cada cidade construía cinemas, certo? Empresas de correio, hospitais,
tá? Como eu falei, tudo em decor. E quando a gente vai analisar essa arquitetura, a gente vê outra característica bem marcante, as esquinas chanfradas. Como é esquina chanfrada? Eu venho com os dois planos retos, chega aqui, a gente quebra o ângulo, ou a bauloa, certo? E faz um coroamento da platibanda, aqui em cima, tá certo? Vejam que o edifício, a maior parte é mais limpo, tá? E a maior parte dos cinemas construídos nessa época seguiam esse estilo, essa linguagem. Pode passar. E também esse edifício, que, gente, lembra muito a estação ferroviária de Campina Grande, né, com a torrezinha. Era típico, né, a torrezinha com o relógio. Quase todo prédio decor tinha esse relógio estilizado. E essa volumetria pura. Esse edifício tem uma pegada altamente construtivista. Eu falei que o construtivismo veio da onde? É russo, certo? E ele trabalha com esses volumes mais puros, né? Que, inclusive, a gente, quando for estudar Bauhaus, vai ver muito em Dessau, certo? Esse uso de algeróis, marquises, janelas já começam a rasgar mais, já começa a ter um predomínio dos vazios sobre os cheios. Pode passar. E esse agora, a decoração, você de longe, você não percebe. Mas aquele cine que eu mostrei há pouco, certo? Vejam que o acabamento da platibanda, essas pinturas eram feitas à mão, numa técnica chamada estuque. Até hoje, elas resistem ao tempo e são altamente preservadas, certo? Na França, principalmente, tá? Vejam que, de longe, você acha que o volume é todo purão, né? Mas quando você chega perto e vai ver a terminação dessas platibandas, né? Você vê um detalhe, né? Um requinte decorativo. Nessa época do auge, eles faziam uma arquitetura mais luxuosa, certo? Com letreiros dourados, com essa decoração. Depois eles vão limpando mais. Pode passar. Ô, professora, só uma dúvida. Esse estuque, sou eu, Fábio. Tá. Esse estuque em alto relevo é o mesmo estuque em alto relevo utilizado nas casas e nos edifícios ecléticos, né? Que é para aquelas rosáceas, aquelas coisas, era também feito Mas estuque. esse aí, viu, Fábio? Esse não estava em alto relevo. Esses eram pintados. Tudo bem, Nem obrigado. todos eram em alto relevo. Só um ou outro. Era mais pintura, decoração mesmo, certo? Agora, engraçado, outra característica que eu acho bem importante, tá? Pode passar, Lucas. Aí, de respeito às máquinas, certo? Nessa época, a máquina, o carro, certo? A geladeira, o liquidificador, os eletrodomésticos estavam começando a aparecer, né? A Revolução Industrial, no final do século XIX, tinha permitido, né, a criação desse design, desse desenho de eletrodomésticos, de equipamentos, e isso vai mexer com a arquitetura. E é engraçado que os artistas decor, os arquitetos decor, vão se inspirar nas máquinas, tá? Para, inclusive, nos navios, tá certo? Para projetar as casas. É engraçado isso da ligação com embarcações. A gente vai ver muitas casas com varandas, terraços, que lembram convés de navios, tá certo? E aí vocês vão ver que é como se você tivesse uma casa-navio, literalmente. E eu me lembro, uma que eu vou mostrar já já, uma casa famosa aqui em Recife, nos anos 40 até 80, quando ela foi demolida, que chamava Casa Navio, que era uma obra, assim, grandiosa de um empresário aqui,
que foi projetada pelo Hugo Marques, que fez muitos projetos em Campina Grande. E ele fez essa casa aqui no início dos anos 40, era um barco, minha gente, a casa. Era um navio enorme na avenida, como vocês vão ver, certo? E era muito decor, tá? Então, e quando eu for passando, eu vou mostrando as relações, porque você vai ver os corrimãos, tá? Os passadiços, que lembram muito os elementos decorativos dos navios. Pode passar janelas também. Presente na pintura, na escultura, em prédios, em móveis, em rádios, objetos, o gosto decor está vinculado a um conjunto de manifestações artísticas, tá certo? Concilia aspectos do racionalismo moderno, principalmente russo e italiano, o futurismo italiano, o construtivismo russo, né, com o ecletismo. Ele é uma transição, né, entre aquela coisa mais passadista e um progresso que se queria ter, tá certo? Essa vontade de ser moderno. Eu acho muito o decor é a vontade de ser moderno, certo? Pode passar. Negando esse historicismo. Esse aspecto inovador se dá nessa simplificação geométrica, na geometria dos elementos, tá certo? E na influência das fontes ornamentais, tá? Vamos passando. Pode passar, que aí eu vou falando, tá certo? E a gente vai vendo nas imagens essas características. Eu falei há pouco da influência náutica, de navios, embarcações, né? Então, aqui, eu vou perguntar, Emanuela, o que é que tu vê aqui, Emanuela, nesse slide de navio, nesse projeto dessa casa? É o corrimão aqui da sacada. Essa sacadinha aqui, não é? Qual outro elemento que aqui também no outro lado, eu vejo também uma coisa que é importante, existe uma certa, não é uma simetria tão fixa como foi no neoclássico, mas ela ainda é rígida, certo? Vocês podem ver também a presença desses frisos que lembram o quê? Mastros. E isso é em relevo, viu, Fábio? Esses. A platibanda, com esse detalhe do algeróis em massa, janelas de canto, né, abauladas, isso é uma evolução. Imagina fazer um vidro curvo desse, né? É um avanço industrial, né? Tecnológico presente no projeto. Essas esquinas, né? E a gente vê, como eu falei também, começa a ter mais vazios do que cheios, né? Não tem as janelas em fita ainda, da modernidade clássica, mas essas arandelas, professora, na porta central também. Sim, a de navios, lembrando também navios. Tipo aquelas arandelinhas de barco que tem no convés do navio, que eles botam, né? Que hoje a gente chama tipo tartaruga, né? Que é bem típica náutica, essa iluminação, certo? Então, pode passar. Pode passando. E aqui, opa, volta, Lucas. Aqui, Luma, o que é que tu vê aqui de característica? Ligado com também embarcação. Microfone, Luma. Eu achei os vãos circulares, que lembram a embarcação. E também os corrimãos dessa marquise. E vejam que aparece muito marquise, certo? Por que apareciam as marquises? Porque a gente estava tendo a arquitetura do concreto armado começando a aparecer. A relação de arquitetura, engenharia, estava uma discussão no mundo, como a gente vai ver nas próximas aulas, de engenheiros dialogando com arquitetos. E aí começando a fazer vãos mais generosos,
a estrutura começa a ficar aparente, esse pilar com essa viga, a marquise que avança, querendo uma arquitetura mais leve. A gente vê ainda alguns elementos neoclássicos, como essa escadinha aqui, né? Essa escada é neoclássica, né? Arredondada, tudo mais. Pode passar. Os detalhes do corrimãos, que lembram os navios, agora vejam como eles são limpos, comparados com os neoclássicos e com os ecléticos. Pode passar. E aqui, obras. Quem conhece essa daqui? Quem sabe quem é essa? Elevador Lacerda. Em Salvador. Totalmente decor, né? Salvador, o Pelourinho ali, todo colonial, né? Aquele coraçãozão lá de cima, mas o monumento principal, né, daquela paisagem é o elevador Lacerda, que até hoje é um cartão postal da cidade. Toda vez que a gente vai lá, a gente sobe e desce por aqui. A gente, no ano passado, foi no Documom Brasil e na excursão, né, Ivanilson? Era fila aqui para a gente descer para a Cidade Baixa. Bem legal essa coisa do elevador. E está bem conservado, felizmente. E ele tem todas essas características que a gente falou, da geometrização da forma. Pode passar. O Antônio de Lacerda era engenheiro ou arquiteto, o que projetou? Era engenheiro. Vejam, e olha o avanço. Naquela época, haviam poucos arquitetos, sabe? A maior parte eram engenheiros. Tanto que arquiteto no Brasil, a maior parte vinha de fora para dar aula, como a gente vai ver. E depois é que foram capacitando alguns, e aí foi formando os primeiros cursos do Rio, de Recife, São Paulo, que foram formando as primeiras turmas de arquitetura. Aí uma vista do elevador Lacerda no Largo do Pelourinho, o desnível, né? Uma obra de engenharia fantástica e de concreto também. Isso foi uma propaganda no mundo todo, falando dessa estrutura, e uma vista que tem belíssima da Bahia, de Todos os Santos. Pode passar. E aqui, quem sabe onde é essa obra? Tem alguém do Centro-Oeste? Essa obra é Goiânia, certo? É uma estação lá em Goiânia. Pode passar. O ângulo dela geral. Vejam a presença do relógio na torre, presença de torre, certo? Marcada com frisos que lembram mastros. Eles gostavam de usar muito esquadrias quadriculadas, moduladas, certo? Fazendo essa trama, o uso de marquises, a estrutura começando a ser bem marcada e aparente. Pode passar. Outro ângulo. Goiânia, minha gente, é uma das cidades que tem um dos maiores acervos do Brasil em arte déco, certo? Eu acho que ela é a capital que mais tem arte déco, tá? E ela preserva esse patrimônio. Campina Grande vem na sequência, mas Campina Grande não tem preservado adequadamente o acervo déco. Tem muita obra de Campina Grande descaracterizada, né? O centro histórico era para estar bem melhor. Oi, Fábio. Como a senhora falou agora há pouco sobre a relação de arquitetura e poder, a gente pode pressupor que os lugares que mais tinha a tipologia de arte déco são os lugares que tinham concentração de poder relacionada à parte de direita, dessa visão, que seria uma concretização desse ideal? Eu acho que sim. E que, se a gente fosse fazer uma análise do discurso arquitetônico com a análise do discurso político, a gente poderia identificar isso sim, porque eram cidades novas, capitais, que receberam dinheiro público e que tinha aquela política de boa vizinhança para poder se consolidar com o governo federal. Então, tanto que aqui em Recife, que sempre foi meio esquerda, aqui não tem muito decor, certo? Agora, Goiânia,
uma parte de Belo Horizonte, que também foi planejada, né? Essa cidade, Campina Grande, que também foi muito sempre ligada à direita. Então, tem essa pegada, entende? É um fato. Se a gente fosse Tudo bem, analisar obrigado. sobre o ponto de vista, né? Eu fiquei pensando nisso, obrigado. Tá, pode passar. E aqui a gente vê também, agora, vê uma obra que é nitidamente transição entre neoclássico e decor. Esse frontão, né, abaulado, é muito neoclássico. Essa marcação das cornijas é muito neoclássico da Platibanda, né? Essa colunata aqui, com essa, né, na entrada, isso é neoclássico. Agora, se você tirando isso, esses elementos, e deixando o edifício, ele seria decor. Agora, eu também vejo muito neoclássico aonde? Na simetria, né? O que tem de um lado, tem do outro. Se eu passar um eixo aqui no meio desse edifício, ele vai ser totalmente simétrico. E isso é muito neoclássico. Para a gente ver, até o banquinho que colocaram é tudo igual. Pode passar. E aí a gente vê, né, e também em Goiânia, e é impressionante como o Art Deco goiano é potente. Ele é marcante, ele é majestoso, né? A gente vê, assim, volumes monumentais, imponentes. Outra coisa que eu acho interessante são essas marquises triplas, né? Com lajes, tipo um sanduíche. Era muito comum em cinemas e em teatros, certo? Essa solução dessa entrada. Eu me lembro aqui de Recife, o Cine Arte Palácio, o Cine São Luís. Em Campina Grande, o Cine São José, o Capitólio, certo? Tudo decor. E usando... eu queria que vocês, depois, cada um na cidade de vocês, procurasse uma obra decor. E vocês vão fazer um postal dela. Um esboçozinho, tá certo? E depois anexa a ficha. Fica a ficha com uma obra decor da cidade de vocês, porque vocês vão apresentar, cada um apresenta. Depois, para a gente ver. Para a gente ver o decor de Cuité, ó, eu vi no Ivanilson, o decor de Picos, o decor de Salgueiro, o decor de Montadas, certo? O decor de cada lugar, certo que tem. Tudo que é lugar, vocês vão identificar, tá certo? Pode passar. E aí vem um dos... Professora, essas janelas, tipo basculantes, é uma característica do decor? São características do decor, Emanuela. São características. O basculante, foi bom tu lembrar, ele foi criado no decor. E agora, era um basculante mais generoso. Era um basculante mais largo, que, inclusive, chegava a alguns a ter 30 centímetros, 25. Depois é que ele foi diminuindo, mas muitos edifícios usavam a báscula, ou basculante, né? Que até hoje a gente adota. Outra coisa também, o tijolo de vidro, tijolinho de vidro, foi dessa época. Janelinhas quadradas, também. Relógio na torre, certo? As estações ferroviárias brasileiras, as maiores, eram decor, quando não ecléticas, porque essas estações tiveram ligação com a arquitetura do ferro, que foi um período que, inclusive, tem um livro muito bom do meu ex-professor Geraldo Gomes, que ele fez no doutorado dele na USP, só sobre prédios de ferro do Brasil. E aí ele pegou as primeiras estações, né? Porque a arquitetura do ferro veio com a Revolução Industrial, né? Vocês devem ter estudado isso em tal 3. E aí, essas estações, algumas foram metálicas, as gares, ou gar em francês, ou gares em português,
Os grandes vãos onde chegavam os trens eram metálicos, mas as fachadas eram decor, certo? Por exemplo, a estação central, ela era toda internamente, as gares, os vãos, de onde chegavam os trens, partida, desembarque, tudo em aço, mas o invólucro, a capa, decor, certo? E essa é uma estação gigantesca, até hoje funciona, né? E assim, inclusive tem aquele filme Central do Brasil. Vocês já viram que eu sou cinéfila, né? Tudo meu é filme, tudo meu é filme. Tem dia que eu assisto uns 4, quando é feriado. Sério, eu só assisto no final de semana, porque senão eu viro à noite, vou dormir 7 horas da manhã, assistindo série. Mas eu gosto muito de ver filmes, porque eu acho que o cinema é uma das artes mais completas, visuais, porque ela tem cenário, tem música, tem luz, tem roteiro, né? E é uma pesquisa histórica. Tem muito arquiteto que se forma e vai trabalhar com arquitetura e cinema, sabia disso? Tem ex-alunas minhas que estão sendo cenógrafas. E isso é interessante porque esses filmes que eu falei, todos, né, eles se passam nesses lugares. E é legal vocês... Vocês já viram Central do Brasil com a Fernanda Montenegro? Assistam. É maravilhoso. E ele passa todo dentro da estação. Há relações. Está entendendo? E também num outro edifício que a gente vai estudar, Pedregulho, que é maravilhoso. Então, a Estação Central tem muita ligação com a história do povo brasileiro, principalmente com o povo carioca, tão sofrido e tão massacrado pela corrupção, que eu nunca vi um Estado ter tanto corrupto na minha vida. Pode passar. Uma vista da estação, e olha a grandiosidade dessa estação. Compara ela com a de Campina Grande. A de Campina Terra, tal, e essa daí, olha quantos pavimentos. Olha a torre. Olha o tamanho desse relógio. Pode passar. O Cristo Redentor, né, que é enorme, e também foi uma obra bastante divulgada, porque toda estrutura em concreto armado, nessa base dele aqui, é uma construção, tem espaços arquitetônicos aqui dentro, certo? É grandioso, e uma grande escultura urbana, né? Eles começam a fazer muito intervenções urbanas, tá? Que são grandes esculturas, né? Marcando essa paisagem. Pode passar. Essa escultura de um índio Apache está num edifício de Belo Horizonte, gigantesca. Vocês vejam que ela tem mais ou menos 5 metros. Ela equivale a um pavimento e passa dos pavimentos, né, na Afonso Pena. Na Afonso Pena, que é a avenida principal de Belo Horizonte, planejada, muito bonita, larga, com passeios, calçadas enormes. Você tem um conjunto decor maravilhoso e com vários prédios chanfrados nas esquinas. E as famosas janelas basculantes, Emanuela. Todas as janelas do edifício, ó, são básculas e largas, como eu falei, tá vendo? De 25 centímetros, grandes mesmo. Pode passar. E interessante porque o decor, a essência do decor, ela acaba chegando no urbanismo, certo? E o Atílio Corrêa Lima, que foi um urbanista brasileiro, ele, ao fazer o traçado, ele fez muitas cidades, né? Ele fez traçado para muitas cidades, Goiânia, para Belo Horizonte, certo? E o desenho do traçado é uma coisa peculiar. O de Belo Horizonte, eu acho meio criticável, porque eu acho que essa coisa dos ferros de engomar, essas pontas desse sistema concêntrico e triangular, complica demais o trânsito do centro de BH. Eu vou muito em Belo Horizonte, pelo ICOMOS, e pela UFMG, que a gente tem uma ligação para eventos, e conheço bem Belo Horizonte.
E digo para vocês, gente, que andar naquelas ruas ali é uma complicação, porque esse sistema triangular dos quarteirões não é fácil. Pode passar. E aqui eu tinha falado para vocês da Casa Navio, aqui de Recife, né, que ficava na Avenida Boa Viagem, onde era o Corta Jaca. Era a praia aqui, perto já quase do Pina, porque vocês conhecem Recife, a maioria, não conhece? Se não tivesse na pandemia, a gente ia fazer uma viagem de estudo. Então, uma turma já veio aqui, já teve aqui, ou várias turmas, porque tem muito professor pernambucano no nosso curso. Eu, Mauro, Cainara, Lívia, Demóstenes, na turma de Pernambuco, certo? Então, esse edifício, minha gente, era o cartão postal de Recife. Eu me lembro que, quando era pequena, eu ia tomar banho de mar com meu pai, minhas irmãs, em frente à Casa Navio. Lá, o mar tem os arrecifes e a piscininha não tem perigo de tubarão, porque aqui tem muito tubarão, vocês sabem. E tem zona que faz cuidado tubarão, e é verdade. Uma paulista foi pensar que não tinha, o tubarão comeu as pernas da moça. Então, assim, a gente sempre gostava de tomar banho de mar aqui, no Corta Jaca, ou em frente à Casa Navio. E essa Casa Navio, ela é de 1940, projeto do Hugo Marques, que a gente estuda em Campina Grande, certo? Que vai estar no nosso livro, que vai sair, se Deus quiser. E essa casa era, assim, a mais famosa daqui. Vejam como ela era literalmente um navio. Não tinha essa coisa de só da balaustrada, da marquise. Ela toda era um navio. E era uma mansão, certo? De um empresário muito rico, dono da maior construtora aqui de Pernambuco. Agora, essa casa, quando foi nos anos 80, minha gente, ela foi demolida. Fizeram uma maracutaia aqui, demoliram a casa para construir esse edifício que vocês estão vendo. Então, 40 anos, né, de história, e um dos cartões postais do Brasil foi abaixo. Uma pena. Pode passar. Olha ela. Isso aqui é uma foto antiga, né? Vejam os carros da época da construção dela. Vejam que Boa Viagem era toda cheia de chalezinhos, de casas ecléticas, neocoloniais. Hoje isso aqui está cheio de prédio e a maior parte foi tudo demolido. Uma tristeza, né? E a Casa Navio, que era, assim, sinônimo de arte déco, com suas balaustradas, escadaria, platibanda, tipos de janelas, tudo foi abaixo. Pode passar. Nessa casa se hospedou o presidente da República, haviam jantares de autoridades, era, assim, o ponto de encontro do empresariado e da política pernambucana. E nacional, né? Eu não sei como é que um monumento desse foi demolido. Eu vou falar de outro arquiteto que também ele está presente muito em Campina Grande, certo? E também aqui em Recife, e um francês, chamado Georges Mounier. Georges Mounier veio para Pernambuco, certo? Aqui pegou muitas encomendas. Esse conjunto que eu estou mostrando é um que fica na rua Visconde da Suassuna, no bairro da Boa Vista. É tombado, certo? E é formado de 3 casas, se eu não me engano, 3 ou 4, não tenho bem certeza, mas acho que são 3. E elas são tipicamente decós, né? O uso da platibanda, o telhado não fica à mostra, tá certo? O uso de esquadrias. Vejam que essas esquadrias, elas começam a receber caixilhos, que hoje a gente usa tanto na nossa arquitetura, são esses caixilhos de concreto, tá certo? Essas plaquinhas que protegem tanto de água de chuva e de sol. Você fazer uma fachada qualquer e não colocar o caixilho,
tá certo? Se ela não tem beiral, a janela está exposta a patologias, como a gente viu no curso, né? Beabá das construções. Quer dizer, essa solução de colocar caixilho começou no decor, e ela se expande pela modernidade, e hoje, na contemporaneidade, se vocês forem ver, todas as casas contemporâneas, elas usam caixilho, quando são volumes mais puros, tá? Georges Mounier projetou obras muito aqui em Pernambuco, também em Campina Grande, tá? Em outros estados também do Nordeste. Inclusive, tem um aluno do mestrado em História fazendo a dissertação dele só sobre o Mounier. Tem muitas plantas no arquivo de Campina Grande, assinada pelo Georges Mounier, certo? E esses projetos que ele fazia eram lindos, tá? Feitos à mão, as fachadas, tudo manualmente, né? Com os desenhos todos detalhados, muito bonito mesmo. É um conjunto também bastante rico. Pode passar. Hein, professora? Aquele Caixa Cultural lá do Recife, que fica o do bloco da escola, né, durante o carnaval, foi ele, não foi? Foi. Aquela amarela. Ele tem muita obra por aqui. Ele tem, se eu não me engano, não tenho certeza, mas a igreja do Colégio Nóbrega, que fica também na Soledade, ali perto da Boa Vista, é super decor também dele. Ele fez muitos projetos pelo bairro da Boa Vista, aqui. Depois vocês podem até ver se nas cidades de vocês, né? Lucas, que é de Mossoró, não sei se tem decor forte aí, né? Procurar saber. Grace é da onde mesmo, Grace? Campinas, professora, mas eu moro em Campina Grande ainda. Ah, tu mora em Campina Grande. Eu pensei que você estava em Campinas. Bom, então, continuando, esse decor, ele se espalha pelo mundo e chega potência nos Estados Unidos, certo? E principalmente no distrito de Miami Beach. Pode passar. Esse mapa que eu estou mostrando, South Beach, Art Deco District, certo? No sul, na região sul de Miami. Essa área é o centro histórico de Miami Beach, certo? Aqui, onde está a vida noturna de Miami, a vida turística de Miami, está aqui, certo? A gente tem outros bairros mais residenciais. Miami é uma cidade muito bem planejada, é uma cidade com um sistema viário muito bom, tem a parte nova, tem uma parte artística, de um bairro que se recuperou antigos galpões industriais, mas o Point de Miami, o conjunto mais rico, mais denso, eu nunca vi tanto Art Deco na minha vida como em Miami Beach. No sul, né? Nesse distrito sul. Lá são quarteirões e quarteirões totalmente preservados, tal e qual, certo? Nas cores, nas suas arquiteturas, tudo preservado. Eu nunca vi outro lugar, certo? No mundo, tá? Com um Art Deco tão forte. Eu acho que ele conseguiu concentrar mais decor do que a França. Porque a França você tem, mas está mais espalhado. E lá na França é muito forte o neoclássico. A maior parte de Paris é muito neoclássica. Aquele neoclássico monumental, majestoso. Mas em Miami, o cartão postal deles é a concentração de Art Deco. Né? E é engraçado que o americano é muito cenográfico, né? E, assim, ele tem uma vertente de pós-modernidade muito forte, que a gente vai discutir só na frente. Ele gosta de fazer o cenário. Então, o carro, o cara que se veste na portaria, todo conjunto, parece que você está num filme, sabe? Na época do decor. Pode passar. Também em Miami, certo?
Professora, Oi. Oi, Isa. oi, eu estou com um delay aqui. Voltando aí para eixo cinema, nos Estados, tem aquela obra, né, O Grande Gatsby, não sei se vocês conhecem, de Scott Fitzgerald, que é uma crítica sobre o sonho americano, se trata tudo disso, da extravagância, festas luxuosas. Acho que fizeram uma adaptação com Leonardo DiCaprio, eu não vi ainda. Tem um filme Mas recente, tem toda eu acho essa que é... temática aí, decor. Bota no chat, viu? Tu bota o nome do filme, certo? E se tu lembrar o diretor, certo? Olha, inclusive, assim, eu tive durante muitos anos preconceito com a cultura norte-americana, confesso a vocês. Eu tive uma resistência a ir aos Estados Unidos, porque desde pequenininha eu estudei francês com as freiras, desde os 10 anos, e sempre mais voltada para o mundo ocidental europeu. A cultura, as artes e a verdade artística. E eu sempre vi a cultura norte-americana como muito querendo dominar o mundo, querendo copiar as coisas, né? A arquitetura americana um pouco kit, né? Como a gente chama, que certo? Que a gente vai estudar o kit, né? A cópia, o simulacro. Mas, por incrível que pareça, o decor deles, como eu falei, tem essa pegada, tá entendendo? É uma coisa que eles conseguiram dar uma identidade. E isso eu vou ver, assim, eu acho que por isso que eles se identificaram tanto com a pós-modernidade, lá na frente, de Robert Venturi, que é uma coisa também norte-americana, certo? E aí, a gente vê, já pode ir passando. Então, perdão, Lucas, volta aquele, para eu fazer um comentário sobre as questões náuticas. Eles conseguem, assim, né, fazer um jogo de planos, de convergem navios, como se fosse um barco sobreposto, aqui como se fosse o salão de festa, né, da embarcação, as janelinhas redondas, e é engraçado que esses elementos, o círculo, o quadrado, vai ser retomado na pós-modernidade. A Isa colocou aqui o Grande Gatsby, assistir, com Leonardo DiCaprio. Assisti, Isa, muito bom. Faz tempo que eu assisti, eu acho que ele é um filme do final dos 90, se eu não me engano. E ele é bem legal, esse filme, vale a pena assistir. Certo? Continuando, pode passar. E vejam bem o decor, porque a gente, quando foi tal 5, a gente vai estudar pós-moderno e vocês vão dizer, nossa senhora, olha só, eles foram lá atrás resgatar o círculo, o quadrado, a cor, né? Brincar mais com a cor, ser meio gráfico na arquitetura, pode passar. Aí, a gente voltando, né? Ver cinemas. Agora, sabe o que dá pena, minha gente? Quando a gente volta para o Brasil, a gente vê que esse patrimônio não está bem conservado. Se a gente vê os casos de Campina Grande, o Cine São José foi restaurado, mas o Capitólio só está a carcaça e cheio de mato dentro, né? E em Belo Horizonte, a gente vê os cinemas de bairro completamente marginalizados. É uma pena. Quando a gente compara com outros lugares, o que está sendo feito. Pode passar. Ô, professora. Oi, Evandro. Pelo que eu notei, a arquitetura, o Art Deco nos Estados Unidos faz uso de cores, né? Em relação aqui ao Brasil, né? O Brasil, ele usa mais o branco como fundo e uma cor ou outra como elemento. Aqui no Brasil, ele é mais sóbrio, ele é mais despojado, mais simples. O mais rico, o mais decorado é o francês. Agora, o mais cenográfico é o americano. O da gente,
ele tem uma riqueza plástica formal, mas ele não é decorado, tão decorado quanto os outros, certo? Nesse exemplo, né, são cinemas de Goiás, vejam, vocês já estão identificando, pode passar. Pode passar, Lucas. Eu acho que caiu a internet e voltou, não sei se foi o sinal que... Adivinham dessa obra, minha gente? Adivinham dessa obra? Num país africano. Lá na África, o decor presente entre as comunidades. Olha, ele foi para o mundo todo. Eu não vi ainda decor na Ásia, mas deve ter, certo? Todos os continentes, todos. E lembra muito nossos cinemas de Campina Grande, certo? Pode passar. Os detalhes decorativos, pode passar. Também na África, esse Cine Teatro Tofo, são aqueles países de língua portuguesa, africano, Cabo Verde, pode passar. Olha a platibanda. Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, a estrutura bem marcada, esquina chanfrada, pode passar. O estádio de futebol Pacaembu, em São Paulo, onde... Professora, Oi? desculpe interromper. Se puder retornar a obra de esquina, em Belo Horizonte. Volta. O que são esses elementos verticais que dividem as esquadrias? Esses são simplesmente decorativos. Tá. Só para fazer um ritmo, criar um ritmo, mas é só decorativo, não é estrutural. Entende? Uhum. São marcos, mas decorativos somente. Pode passar. Esse estádio, vejam as janelas, né, circulares, como escotilhas de navio, uma sobriedade, uma rigidez, lembra muito a arquitetura nacionalista italiana, porque esse estádio, minha gente, certo? Ele é do Palmeiras, né, que tem um forte vínculo com a Itália. Pode passar. E aí a gente vai ver interiores decor, esse tipo de porta que a gente encontra muito nas casinhas. Às vezes você entra numa casa e vê essa porta meio curva, com esse tipo de solução. Pode passar. Objetos decor, né? Com as luminárias, certo? Que lembram edifícios, como se fosse uma miniatura de um edifício, e também com essa pegada com motivos de fauna, que ainda tem um vínculo, né? Um diálogo forte com o Art Nouveau. Pode passar. As cadeiras, elas, diferente da arquitetura, eu acho que elas ainda estão muito figurativas, né? Elas estão um pouco ainda ligadas, eu acho, ao rococó, né? Com a profusão de elementos como essas volutas, essas conchas, pode passar. Mas começa a limpar, e eu acho engraçado os puxadores. O mobiliário dialogando com a moda. O puxador é um frufruzinho de tecido, certo? Dessa penteadeira. A época das penteadeiras, né, que era muito comum nos quartos, dos tocadores, que chamavam, né? Pode passar. Pés, né, aparadores, começam a aparecer as bancadas de apoio do design interno. Pode passar. E, assim, uma coisa que eu acho muito importante do decor, eu acho que, para mim, é uma das coisas mais importantes, né? É a criação de desenhos gráficos, certo? De estampas, de motivos. E é interessante que esses motivos, eles são usados em tecidos, em revestimentos para sofás, para cortinas, papéis de parede, certo? Vitrais. Eles
e até em fachadas, como pinturas, tá? Quem gosta de design, eu acho que é um campo para se estudar, né? Essa arte decor, entende? Esse desenho decor, pode passar. Vejam a geometrização das formas, né? E também a questão das cores. Se vê muito tom dourado, com bege, com cinza, a paleta de cores é bonita. Essa coisa da grega, essa grega que vocês veem que é retomada, né? Que vem da arte clássica e uma influência ainda neoclássica, pode passar. E aí, quando junta, né, esse desenho, formam figuras que a percepção parece que está tridimensional, mas na verdade são planas. Se vocês olharem assim, né, dá um efeito cinético, a arte pode passar, dá um movimento, é de uma riqueza isso. E assim, eu já entrei em muitos edifícios decor, e, gente, os interiores, quando o prédio é totalmente decorado com estilo Art Deco, se trabalhava designs só de pintura, de teto. Isso aqui é um roda-teto, todo pintado à mão, entende? No edifício todo, com estuques. É de uma riqueza, tá entendendo? Que você vê isso demolido, dá dó, entende? Eu me lembro que em Cuba, em Havana, a capital, tem muita coisa preservada, porque eles não a cidade meio que parou no tempo. Isso foi bom por um lado. E lá, a arquitetura tem uns ambientes decor belíssimos, voltando assim no tempo. O piso entablado de madeira, os vitrais, os roda-tetos, os móveis, tudo preservado. Pode passar. É muito bonito quando se preserva um ambiente, né? E você pode ver a riqueza dos desenhos. Pode passar. E aí, quem sabe onde é essa obra? Não, o pessoal de lá não pode falar. Quem sabe onde é essa obra? Alguém sabe onde é essa obra? Campina Grande, não? É Campina Grande, minha gente. É porque agora eu estou chegando para Campina, certo? Eu sempre gosto para puxar para a cidade. E aí vocês vejam a Floriano Peixoto, que tem muita obra decor, né? A Maciel Pinheiro, o Marquês de Herval, esse conjunto que está dentro do perímetro histórico, tá certo? De Campina Grande. Gente, o que é perímetro histórico? O IFAEP, que é o Instituto de Patrimônio Histórico do Estado da Paraíba, é do governo estadual, certo? Através de estudos realizados por várias pessoas, entre elas a design Lia Rossi, nos anos 90, certo? Fez um estudo sobre o patrimônio decor, o campinense. Foram levantados esses edifícios, as fachadas, os conjuntos. E o IFAEP, então, tombou, né? Tombou, preservou legalmente esse conjunto. O fato é que esse conjunto, apesar de estar preservado por lei, ele não vem recebendo a merecida atenção. O que aconteceu? Todo o pavimento térreo dessas lojas descaracterizou. Só está original da marquise para cima. Alguns edifícios, muitos, estavam escondidos com paralines. Que são paralines? São fachadas falsas, metálicas. E aí, nesse trabalho do IFAEP, com a prefeitura, limpou, né, essas fachadas. A Lia Rossi fez um estudo bem bonito, inclusive, acho que conseguiu o caderno dela, que é lindo, tá? E tem o professor Marcos Vinícius, que voltou agora do doutorado, certo? O trabalho de mestrado dele
foi sobre o conjunto Arte Deco campinense, certo? Inclusive, aquele livro dele, Quem Te Viu, Quem Te Vê, trata sobre o decor em Campina Grande. Então, eu aconselho a quem gosta, tal, né, e quiser estudar mais o decor, consultar esses autores, Lia Rossi e Marcos Vinícius. Na internet tem muito material. Inclusive, eu aqui em casa tenho uma bibliografia só sobre decor no Brasil, e tem uma revista da Universidade Federal de Goiás com vários artigos muito legais. Depois, se alguém precisar, quiser fazer mestrado, sei lá o quê, a gente empresta. Então, vamos lá. Eu ia passar aqui no teclado. Então, originalmente era assim. Pode passar. Bem decor, né? E uma coisa que eu acho lindo é como o decor foi incorporado pela arquitetura vernácula. O que é arquitetura vernácula? É arquitetura feita pelo povo, certo? Emanuela disse, e sabe o que é legal? Ali a Rossi tem um site chamado Arte Deco Sertanejo. Ela morreu, tem um ano e pouco, quase 2 anos, ali a Rossi. Morreu nova, e eu não a entrevistei. E ela fez esse trabalho, e, na época, ela criou esse site. É um site ainda incipiente, né? Porque ela não deu continuidade. E também foi feito um livro, que eu estou esquecida do nome, só sobre arquitetura vernácula pelo Brasil, e a maior parte dessa arquitetura vernácula era decor. As casinhas adotaram, achavam bonito, né? E dizia, meu telhado de Deus, eu vou subir aqui e fazer uma fachada bonita. E fizeram com essas fachadas decor, esses emparedamentos, né? Escondendo o tempo, porque às vezes algumas casas eram coloniais, e elas foram se vestindo de decor. Eu acho muito pitoresco, né? Eu acho que a gente chama esse patrimônio de patrimônio singelo, certo? Composto da arquitetura vernácula. A maior parte trabalha com essas barras de pedra, as platibandas com relevos, né? E mistura um pouco com o colonial, fazendo essas vergas trabalhadas. Essa última, olha só. Agora, um jogo de cores bem interessante. Pode passar. Outras, muito interessante, né, também, a gente vê que elas têm um telhado eclético, com telhas em mesas, né, e foram vestidas. É engraçado que a planta é antiga, é colonial, mas a fachada era decor, era essa vontade. Eu acho que vocês vão encontrar muito nas cidades de interior, certo? E esse conjunto. Eu peço que vocês se encontrarem, fotografem, certo? Fotografa, Débora. Que coisa boa. Cada um vai fotografar e vai postar no seu Instagram. A gente vai fazer, e marca grupal. Manda para a gente, para os meninos, para a gente fazer uma postagem no Instagram da gente, do grupal, que a gente bota com os créditos de vocês, certo? O Instagram da gente é grupal, @grupal.fcg. Mas vocês mandam para o Ivanilson e para o Lucas, e a gente faz isso. Vamos levantar, minha gente, esses patrimônios, vamos ver como é que eles estão, vamos ver a influência do decor nas nossas regiões, pelo Nordeste afora. Pode passar. Eu acho que a gente está acabando. Esse é o final. É o final. Pronto. Então, minha gente, é isso, certo? Eu queria dar essa retomada do decor para vocês verem, relembrarem um pouco, tá? Quem tem dúvida, tem algumas perguntas aí? Eu acho que passou um aqui de Ellen.
ela perguntava se aqui no Brasil tem algum escritório que faça trabalho de restauração no Art Deco. Tem. No Brasil, tem, inclusive, é importante dizer que tem, antes de tudo, curso de restauro, certo? Tem especializações, não tem graduação, tem pós-graduação. E tem em Salvador e tem em Minas. E tem em Pernambuco a oficina do Jorge Tinoco, que faz restauro. Tem muitos escritórios espalhados em cidades históricas, principalmente, tá certo? Mas principalmente Salvador, Recife, Rio, São Paulo. São onde tem maiores núcleos, e Minas, né? Por conta da restauração das cidades históricas. Mas tem. Agora, quem gosta de restauro, né? Que está ligado, de certa forma, à arqueologia, e também você tem que gostar também de artes, de limpar, de retocar. É um trabalho muito bonito, né? Mas tem lugares fantásticos nessa área. Depois, Ellen, se quiseres, a gente pode passar o contato do SECRE, na UFBA, que é onde tem, né? E onde tem esse material. Ah, Ivanilson, que legal, tá com aqueles cartões postais. Esses postais foram feitos pelos nossos alunos de disciplina. Passa, Ivanilson, para o pessoal dar uma olhada. E foram feitos, chama Urban Sketch, ou Sketches, certo? E a gente selecionou alguns, certo? Vai ser publicado como cartão postal, que a gente tem um projeto dentro do Grupal. Quem está passando é Lucas ou Ivanilson? É Ivanilson. Ivanilson, tem como tu passar? Ou senão tu dá uma ampliada em alguns, Ivanilson. E vocês vejam que cada um tem um estilo de desenhar, né? E eu quero que vocês exercitem isso. Vocês podem pegar na cidade de vocês um exemplo, tá certo? Para fazer o postal da ficha, vocês podem botar uma foto, o desenho e a foto, tá certo? E podem fazer na técnica que vocês quiserem. Olha, esse é de quem, Ivanilson? Tá, Adriana Sarmento. Esse é do Mateus, eu me lembro. É a presbiteriana de Campina Grande. Esse eu não me lembro de quem era. Eu acho que é de Dona Sandrete. A Bruna? Uhum. Esse é de quem? Gabriel Igor? Eu não me lembro. Não. Acho que está parecido com o dele, de Igor. Pode passar. Isso aqui é tudo em Campina Grande. Pode passar. A estaçãozinha ferroviária. Acho que esse é o de Igor. Esse é de quem, Geise? Da Prata. Aham. Esse é teu, Ivanilson. É o meu. Da Bonito, né? o que a gente viu agora. Sim, que é um edifício da prefeitura. O Cine São José. Acho que é meu esse. Lucas? É o meu. Uhum. Foi. Esse é da Luísa. A Luísa tem um traço forte e ela desenha... Ela tem esse traço bem característico. Ela faz tipo meio caricatura. Esse é muito bonito. Eu achei muito bonito esse do Mateus. Ficou bonito. Esse é o Capitólio, também ficou legal. Cada um faz na sua técnica, entende? Esse é o Campinense, né? Não, Isso. é o Campinense. De quem foi que fez esse? A Catarina. Catarina. Tá bom. Então, minha gente, vocês vão fazer tipo postais desse jeito, certo? Cada um vai escolher de sua cidade, tá bom? Vocês podem a gente pode fazer esses postais para não perder o pique. Eu tinha marcado, Ivanilson e Lucas, para os meninos juntarem as 10 fichas, porque fica melhor,
para eles se organizarem e fazendo, não ficar toda a aula, senão sobrecarrega, certo? Agora, se vocês puderem trabalhar nos postais, para a semana que vem a gente mostrar aqui, seria legal, tá certo? Aí vocês fazem, fotografam ou escaneiam e mandam para os meninos, para o Ivanilson e para o Lucas montarem a apresentação com o postal e o nome de vocês. E eu quero, assim, da cidade de vocês, tá bom? Façam assim, pode ser um esboço, pode ser uma aquarela, como vocês quiserem. O importante é fixar, porque aí vocês não vão esquecer nunca mais. E a gente, depois, os melhores, a gente posta, tá certo? Dizendo o nome e a cidade, tá joia? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Se quiser fazer alguma pergunta. Professora, sobre o fichamento desta aula, Sim. A senhora determinou o tanto de páginas, essas coisas mais técnicas? Fica à vontade, porque eu pedi para os monitores mandarem escanear o modelo de ficha que eles fizeram, certo? Para vocês terem uma noção. Tu tem alguma, Ivanilson, aí? Será que tem? Não, né? Porque eu acho que era tudo manual. Eu tenho o template das que eu fazia na época. Porque aí, mas vocês podem fazer de 1 a 2 páginas, certo? Anotando os principais pontos, tá? Como eu falei, a partir de agora, a gente vai poder trabalhar com o texto digitalizado. Agora, os desenhos têm que ser de vocês, certo? Ou vocês podem fazer tudo à mão. Oi, Ivanilson. Do grupal, tem muitas fichas que a senhora tirou foto do período passado e postou, aí tem muitas fichas lá. É mesmo, no Instagram da gente, minha gente, viu? Nesse @grupal.ufcg. Vocês dão uma olhada, que realmente eu botava, porque tinha umas lindas, eu ficava assim, ai meu Deus, tem que documentar isso. Aí vocês vão ver lá, tá certo? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter um modelo, assim, se você deixa a imagem, cria um template é um modelo. Cada aluno pode ter o seu modelo, botar um nome, a aula, o dia e o assunto. Aí, principais pontos, na sequência do que a gente viu. Vocês podem pegar a apresentação que tem e ir checando, tá entendendo? Para não esquecer de nada. E aí, como ilustração, vocês fazem o postal de vocês, tá certo? Combinado? Na próxima aula, eu acho que a gente vai começar arquitetura e estrutura, tá certo? Que eu vou pegar Perret, né, que é um engenheiro que projeta na França obras importantes que vão introduzir a modernidade, tá certo?